Fala galera, meu nome é Flacien Hierro, sou aluno de medicina da UFCA, atualmente estou cursando o segundo semestre e hoje venho aqui para ministrar mais uma pequena aula em nome da LICAM, a Liga Caririense de Anatomia Humana, que tem como coordenadora a professora doutora Cristiane Marinho. Hoje o tema da aula será DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então vamos lá. Bem, esse é o roteiro inicial da nossa aula, certo? Primeiramente abordarei sobre o que é a DPOC, em seguida sobre a classificação e sintomatologia dessa doença, depois sobre o diagnóstico e, por fim, sobre as formas de prevenção contra a DPOC. Bom, inicialmente, para embasar nossa aula, é importante citarmos alguns dados epidemiológicos para demonstrar o padrão e o quadro atual dessa doença em nosso país. Bem, mais de 8 milhões de pessoas são acometidas pela doença no Brasil. Cerca de 40 mil brasileiros morrem anualmente vítimas da doença, o que estatisticamente resulta em uma pessoa morta a cada 4 horas. A doença aumenta em aproximadamente 2,5 vezes o risco de um infarto ou acidente vascular encefálico, como conhecemos, AVE. Apenas 350 mil pessoas são diagnosticadas com a DPOC no Brasil, o que demonstra o quadro atual dessa doença, que no nosso país é considerada uma doença subdiagnosticada, visto que muitas pessoas têm a doença, mas não sabem, justamente por, às vezes, não apresentar sintomas ou possuir sintomas muito brandos, já que sintomas mais exacerbados, como a insuficiência respiratória, só ocorrem após um grande período de prevalência da doença, ou seja, quando ela já está em um estágio bem avançado ou em alguns momentos de crise. Por isso, ela é uma doença subdiagnosticada. Bem, de acordo com a OMS, a DPOC será a terceira maior causa de morte no mundo até 2020. Continuando sobre os dados epidemiológicos, no Brasil a DPOC foi a quarta principal causa de morte de 2000 a 2006, a quinta principal causa de morte entre 2007 e 2014 e, novamente, a quarta principal causa de morte entre 2015 e 2016, de acordo com o Jornal de Pneumologia. Em 2017 foram quase 100 mil internações. Logo podemos perceber a gravidade dessa doença no nosso cenário atual e o quão é importante difundir conhecimento sobre a mesma como uma forma até de combater esse quadro de doença subdiagnosticada, difundindo mais conhecimento, facilitando seu diagnóstico e, consequentemente, melhorando as atuais situações dessa doença na nossa sociedade. Bem, aí está algumas publicações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia sobre o Dia Mundial da DPOC, que é o dia 20 de novembro. Aqui estão algumas publicações com algumas recomendações básicas para a difusão de conhecimento sobre essa enfermidade. Bom, agora em si, o que é a DPOC? O que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? Bem, o nome pode ser autoexplicativo. Pulmonar, porque o sistema respiratório é o principal sistema afetado e diretamente afetado por essa comorbidade. Obstrutiva, porque essa doença ela consiste na diminuição da circulação efetiva de ar nas vias respiratórias. E crônica, porque ela consiste em lesões e processos progressivos de lesão de caráter praticamente irreversível. Logo, o foco do médico não é a cura propriamente dita, mas sim tratar os sintomas para melhorar a qualidade de vida do paciente. Bem, quanto à classificação, a DPOC ela pode ser subclassificada em enfisema pulmonar e bronquite crônica. Primeiramente abordarei sobre o enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar ele baseia-se numa resposta inflamatória que ocasiona uma destruição da parede alveolar
e uma degradação das vias respiratórias propriamente ditas, ou seja, as vias do sistema respiratório responsáveis pela hematose. Dentre essas estruturas podemos citar o bronquíolo terminal, o ducto alveolar, o saco alveolar e o alvéolo. Bem, e basicamente, no que consiste esse enfisema pulmonar? Devido à resposta inflamatória gerada por essa doença, muitas células de defesa, como neutrófilos e macrófagos, e mediadores químicos são atraídos ao sistema pulmonar. E isso, devido a proteólises excessivas e a resposta inflamatória constante, promove essa destruição da parede alveolar e consequente superinflação, que é justamente a diminuição da área de contato de trocas gasosas no sistema respiratório, o que também, por consequência, acaba promovendo uma menor absorção do organismo de oxigênio pelo organismo e por fim, promove uma diminuição do metabolismo, logo caracteriza-se como um problema respiratório metabólico. E quanto aos fatores citogenéticos que podem causar o enfisema pulmonar? Bem, inicialmente temos uma mutação no gene TGF-beta1, como um polimorfismo desse gene, que é responsável pelo controle dos mediadores inflamatórios. Logo, um polimorfismo desse gene pode promover um descontrole no organismo dos mediadores inflamatórios, facilitando a ocorrência e a exacerbação dessa resposta inflamatória exacerbada no sistema respiratório e causando um enfisema pulmonar citogenético. O outro fator citogenético que pode causar o enfisema pulmonar são deficiências de alfa-1 antitripsina, que são enzimas inibidoras de proteólise. Logo, com uma deficiência dessas enzimas, é muito mais provável que ocorra um processo de exacerbação de proteólise no sistema respiratório devido a uma inflamação causada justamente pela DPOC, o que também pode acarretar um enfisema pulmonar citogenético. E quanto aos principais fatores de risco, temos o tabagismo e a exposição a combustíveis ou toxinas no ar. Claro que uma exposição constante e não simplesmente momentânea. Bem, continuando com os tipos de enfisema pulmonar, ele pode ser classificado em 4 tipos, sendo que o enfisema centroacinar e o enfisema panacinar são os enfisemas mais comuns, ou seja, os enfisemas mais encontrados na clínica médica. O enfisema centroacinar está relacionado com o comprometimento do bronquíolo respiratório. Já o enfisema panacinar está relacionado com o comprometimento do ducto alveolar, saco alveolar e os alvéolos propriamente ditos. Já o acinar distal é bem menos frequente e está relacionado mais ao comprometimento do saco alveolar e do alvéolo. E o irregular, ele é minimamente encontrado e é mais vinculado a infecções virais respiratórias. Agora, falarei sobre a outra classificação da DPOC, a bronquite crônica. A bronquite crônica, ela consiste em uma inflamação progressiva das vias aéreas condutoras, ou seja, ela já não está mais relacionada às vias que realizam a hematose. As vias aéreas condutoras mais afetadas são os bronquíolos não respiratórios, os brônquios segmentares e os brônquios principais. Essa resposta inflamatória ela está justamente associada a uma atração constante de macrófagos, neutrófilos e linfócitos, os quais promovem uma demasiada liberação de mediadores químicos e inflamatórios. Bem, essa classificação da DPOC também está relacionada a uma tosse produtiva, consequência da hipersecreção de muco, que está associada a uma hipertrofia das glândulas secretoras, as quais estão localizadas no tecido conjuntivo abaixo do epitélio de revestimento dos brônquios e também dos bronquíolos. E é importante citar que 90% dos casos relacionados à bronquite crônica estão associados ao tabagismo, que é o principal fator de risco da DPOC em todos os casos. Bom, aqui temos uma imagem que exemplifica um pouco a comparação de um organismo saudável com um organismo acometido pelos dois tipos de DPOC. Aqui em cima podemos comparar um bronquíolo saudável com um bronquíolo
acometido pela bronquite crônica, o qual apresenta inflamação e excesso de muco. Podemos ver uma atenuação do espaço da luz e também a presença de muito muco, que diminui a circulação efetiva de ar no sistema respiratório. Aqui abaixo podemos observar uma membrana alveolar bem saudável, com todas suas delimitações, e aqui uma membrana alveolar acometida pelo enfisema. Logo, os alvéolos crescem, se unem e perdem a elasticidade e a força para expulsar o ar, justamente que é a superinflação já supracitada nos slides anteriores. Continuando, temos os fatores de riscos mais relacionados à DPOC em nosso país. Bem, podemos citar nos pacientes mais idosos, além da idade, que é um fator de risco importante, a questão da exposição ao fogão de lenha, pois muitos, quando crianças, têm uma exposição constante a esse tipo de fogão, o qual pode promover, com o passar do tempo e a exposição constante, o desenvolvimento dessa doença. Temos também a questão laboral de pessoas que todos os dias estão expostas ou a substâncias químicas ou a detritos presentes no ar, que com o tempo também podem promover esse desenvolvimento. Temos o tabagismo, que disparado é o principal fator de risco para o desenvolvimento da DPOC, e a prematuridade, que é outro fator que já foi vinculado a uma maior probabilidade de desenvolvimento dessa doença, claro, em idades mais avançadas. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico ele baseia-se em uma anamnese e um exame físico bem realizados. É muito importante colher a história do paciente para avaliar seus hábitos, se quando criança tinha exposição ao fogão a lenha. É muito importante saber sobre se o paciente fuma, se no seu ambiente de trabalho ele tem exposição constante a poeira e detritos no ar. Quanto à espirometria, ela é muito importante para aferir a capacidade pulmonar do paciente, que está afetada nos casos de DPOC. A radiografia de tórax não é um exame para diagnóstico propriamente dito da DPOC, mas ela serve para excluir alguns diagnósticos diferenciais, como a neoplasia pulmonar. E por último, a avaliação gasométrica e do pH está relacionada à medição do nível de oxigênio no sangue, para que o médico ele possa tomar as medidas adequadas com o paciente, como, por exemplo, se necessário, recomendar a utilização de oxigênio contínuo em casa, ou seja, domiciliar. E aqui, quanto às formas de prevenção, além de evitar os fatores de risco já supracitados, a Iniciativa Global da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica criou 5 perguntas que facilitam a identificação de pacientes com a DPOC. As 5 perguntas são: você tosse várias vezes na maioria dos dias? Você tem catarro ou muco na maioria dos dias? Você fica sem fôlego mais facilmente do que outras pessoas da sua idade? Você tem mais de 40 anos? Você é fumante ou ex-fumante? Se o indivíduo responder sim para mais dessas 3 perguntas, é sinal que ele deve procurar seu pneumologista e fazer seus exames corretamente para avaliar a presença ou não dessa doença, visto que a manifestação clínica da mesma, como dispneia e os casos mais graves de insuficiência respiratória, só aparecem em caso de crise ou em estágios bastante avançados. Por fim, essas são as referências do trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e gostaria também de informar que, a qualquer dúvida sobre esse assunto, vocês podem mandar no nosso Instagram, certo? Ou para o nosso e-mail. E minha colega Giovana, ela falou muito bem sobre a anatomia do sistema respiratório na sua videoaula de neoplasia pulmonar. Vou deixar o link aqui abaixo, certo? Para vocês assistirem qualquer coisa, caso tenha surgido alguma dúvida sobre a anatomia do sistema respiratório. E agradeço muito a atenção de todos. Obrigado.